E aí? E aí? Tudo bem? Muito prazer. Bom. Como é que tá? Bem. Vamos conversar um pouquinho sobre o livro? Vamos. Bora lá. A gente conversar aqui, a gente arrumou um espaço. Marilena, é o seguinte, você já estava dentro lá da comunidade do Morro do Alemão quando você resolveu fazer esse trabalho? Não, eu estava trabalhando, eu trabalhei com Viva Rio, trabalhei com a Ação Comunitária do Rio de Janeiro, que são ONGs que trabalham nas favelas, e depois com a rede de comunidades de movimentos contra a violência, que não é uma ONG, é uma organização de vítimas de violência policial. Então, eu já conhecia várias comunidades, não só o Complexo Alemão, mas Vidigal, Rocinha, a Penha, a Vigário Geral, todas elas, né? A Cruzeiro, Grota, onde morreu o Tim Lopes, a Maré, a ação comunitária faz muito trabalho na Maré, Cordovil, são várias, Cidade de Deus. A ideia do livro era que eu já conhecia muita gente da comunidade, e quando veio a invasão do alemão, a primeira, 2007, que o governador declarou guerra contra o tráfico e guerra contra o povo. As pessoas, várias pessoas das comunidades, de várias comunidades, não foi uma só, me procuraram e deram a ideia. A ideia não foi minha, a ideia foi deles. Dizendo que estavam muito desesperados, começaram a contar o que estava acontecendo, fora dos projetos sociais que eu conhecia mais. Eles contavam, olha, vocês não sabem, mas de noite eles se vestem de ninja e entram pelas ruas e pelas vielas, dando tiro para tudo quanto é lado, e entra o caveirão. Começaram a contar, o caveirão entrava de noite, dando tiro. Aí começaram a contar mais coisas que nos projetos sociais eles não contavam. Não aparecem, né? Não aparecem e eles também não contavam. E outras pessoas foram me apresentando outras pessoas. Depois surgiu a ideia de um grupo que disseram, olha, nós já não confiamos em ninguém de nenhum governo. E não nos ouvem. Nós gostaríamos de saber se você, como você é professora, ensinou nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos, se você poderia organizar com algum brasilianista que queira fazer um livro lá fora. A ideia era fazer fora do Brasil. A ideia deles. Se a gente acha que se for produzido fora do Brasil e depois publicado no Brasil, aí eles nos ouvem. Então eles tinham um pedido político. Eu não senti que foi um pedido político, eu senti que foi um pedido de vida. De socorro, de socorro, SOS, pedido de socorro, essa é a palavra. Aí eu fui conversar com o Philip Evanson, até na casa da Rosemarie Muraro, que é muito amiga minha, a gente estava, ele também é amigo dela, e eu estava contando isso, e ele disse, eu topo. Ah, que bom. E ele é um brasilianista, é diretor do Centro de Estudos Latino-Americanos, agora é professor eméritos de Temple, da Universidade de Temple. E levou a ideia para lá, eles aceitaram, já aceitaram até, inclusive, com um contrato para publicar. E ele voltou para o Brasil e começamos a fazer o trabalho, levamos 3 anos. Eu e meu marido, que é chileno, fizemos o trabalho fizemos um acordo, em que nós trabalharemos com as comunidades e ele faria todo o trabalho de entrevistar a polícia e agentes do Pronace, o Beltrame. Eu queria entender por que vocês dividiram dessa forma. Olha, por 2 motivos. Primeiro, porque nós achamos que o Beltrame e as pessoas envolvidas, alguns que estão querendo até reformar a polícia, mas os policiais, deveriam fazer parte, porque teria que ter outra voz para tirar o argumento de que é só um lado. Sim, claro. E que não iam falar comigo. Porque você estava envolvida com os projetos sociais? Já me conhecem, exatamente. E se sentiriam mais livre falando com um brasilianista. Esse foi que vem de fora, essa foi a ideia principal. Mas aí vocês dividiram, então vocês dividiram o trabalho, saíram a campo. Ficamos clandestinos, eu e meu marido, porque Viva Rio não sabia, a ação comunitária também não sabia, só quem sabia era a rede. E nós fizemos os contatos, moramos em diferentes comunidades durante diferentes tempos, durante 3 anos. Viveram lá dentro? Vivemos lá dentro. Alugaram uma casa? Não, em casa de pessoas. Casa de pessoas. E quietinhos, né? Fomos como
ele é chileno, eu não sou tão conhecida, dentro de algumas comunidades eu era conhecida como Viva Rio, mas o pessoal achava normal, não está lá. Trabalhava com projetos sociais da ação comunitária, ninguém perguntava nada, achava que estava lá. Sem problema, não tivemos nenhum problema. E era rápido, passávamos 2 meses num lugar, 2 meses em outro lugar, em várias. E coletamos, a gente fez, na verdade a gente fez mais de 100 entrevistas. 61 que a gente... Isso só você e seu marido? Só eu e ele. 61 gravadas. Dessas a gente acabou tendo espaço para publicações que estão aí. Tem muito quantas? Mais. Até esqueci, são poucas, acho que são 6 ou 7. 6 ou 7 que foram selecionadas. Foram assim, selecionadas. Mas elas resumem mais ou menos exatamente, o pensamento das outras. Todo mundo pensa, exatamente. E pessoas, só 1 ou 2 que deram nome, porque a gente teve esse problema também. Muitas entrevistas, as pessoas nos ajudaram a entender o que estava acontecendo e ver a realidade, mas não queriam fazer parte. Entendi. Tinham medo, muito medo. Muito tempo que eu não vejo tanto medo. Tivemos muito cuidado. Os desenhos que foram colocados no livro, inclusive, foi um pedido das mães. Não põe nenhum desenho que tenha o nome do meu filho. Tivemos esse cuidado. E não podemos tirar nenhuma foto da comunidade. Nas escolas, fomos a várias escolas. Teve uma vez que tinha uma menina muito bonitinha, que tinha uma trancinha. Nós tiramos de costas a foto dela e a mãe veio correndo dizendo, não quero, apaga essa foto, porque podem identificá-la pela trança. Pela trança, como se criança não tivesse tanta trança. Eu até disse, mas toda menina tem trança aqui. Ela disse, não, mas não pode, não quero. Quer dizer, as fotos que você tem aqui são fotos... São fotos do Latuf. Da ação policial, vamos dizer assim. De ação policial, de policiais. Porque a comunidade ficou com medo que pudesse ser identificado. Porque o problema, o medo era tanto que eles tinham medo de represália depois. Quer dizer, e aí é medo de todo mundo, né? Medo da polícia e medo do bandido. Né? Como tem uma que diz, se a gente fala com a polícia, o chefe do tráfego nos mata. Se a gente fala com o chefe do tráfego, a polícia nos mata. Então a gente não... É a lei do silêncio. Ela termina a entrevista assim, aqui é a lei do silêncio. Faz para mim um resumo disso aqui. O que você apurou assim de conteúdo? Você acha que as ações policiais foram válidas? As pessoas valeu a pena essas pessoas terem passado, terem vivido tanto tempo sob fogo cruzado, que algumas ainda estão vivendo? Elas confiam naquilo que o Estado, o poder público fez ali? Não. Para começar, já disseram isso. Queremos fazer um livro lá fora porque a gente já não confia. Já foi de início essa ideia. E o livro lá fora foi um dos instrumentos para que a missão da ONU viesse para o Brasil, que fez 2 relatórios de direitos humanos sobre execução sumária. E isso foi importante. E mais importante foi o Unesp, que era a nossa ideia, que graças a Deus deu certo, que saísse no Brasil agora, em português, o que o pessoal, que a comunidade queria. Nós ouvimos a voz do povo. Pode ser que os governantes não estejam ouvindo, mas a gente ouviu. E a ideia era dar voz ao povo, mas também saber qual era a racionalidade dos governantes para elaborar essa política de segurança. Eu sou uma fundadora do PT. E estava vendo uma realidade que era uma realidade da ditadura militar, das piores. Uma ação, né? A ação, a vida. O que eu estava vendo gente ser morta, assassinada, corpo sumindo. Eu vi gente ser arrastada para dentro de caveirão. Foram coisas que a gente testemunhou pessoalmente. Né? Vimos escola debaixo de tiroteio. Tivemos em escola debaixo de tiroteio. Caveirão entrando dentro do pátio para dar tiro em boca de fumo. Como se ter uma boca de fumo de maconha fosse suficiente para um caveirão entrar dentro de uma escola com 1000 alunos, entre 6 e 10 anos, 12 anos de idade, e ficar um tiroteio de 3 horas. Uma coisa de louco. E eu estava querendo entender, eu tentei muito falar com Cabral, sem menor sucesso, né? Não tinha menor sucesso. Tentei falar também com Lula, que no princípio não quis falar comigo, depois acabou aceitando. Sim, ele estava hesitando, porque ele já me conhece, eu trabalhei muito no ABC na época das greves. Então, o que eu vi ali não era o Lula que eu conhecia.
Eu tinha aquela imagem dos anos 80, das greves, e aquela esperança que a gente teve de, sabe, a esperança vai vencer o medo. E eu vi o medo vencendo a esperança. E fiquei pensando, isso não pode ser, não é o partido que nós fundamos para isso, para matar o povo. Essa aliança com o PMDB para fazer guerra mesmo, com exército, com tanque, com caveirão, com tiro de fuzil, metralhadora, não pode ser. Então foi da minha indignação que surgiu isso. Mas eu queria entender a cabeça deles, né? O que eles estão pensando. E aí conseguimos, a partir da entrevista com Lula, consegui a entrevista com Lula, e foi mais fácil com o Paulinho Vanucci, que estava mais do nosso lado, que ajudou muito, teve gente do PT que também ajudou. E aí conseguimos entrevistar o Tarso Genro, o Balestreri, que aí me surpreendeu. O Balestreri era secretário de Segurança Pública Nacional, na época, e eu soube logo que ele tinha sido presidente da Anistia Internacional no Brasil. Né? Já comecei, poxa, qual é essa contradição aí? O que está acontecendo nesse governo? Gostei muito do Tarso Genro, do que eles estavam falando, era o oposto do que eu via no Rio de Janeiro. Então, o discurso, que você está me dizendo então, que o discurso oficial a respeito de o que ocorria no Rio de Janeiro era uma coisa, e o que ocorria, na verdade, era outra. Inclusive, o Balestreri nos disse, olha, o Cabral assumiu, e a primeira coisa que ele fez foi nos pedir 200 caveirões. E nós dissemos, quer dizer, nós da política de segurança, né, e o Tarso, e imagino o Lula, não tem caveirão do governo federal, vocês não vão ter caveirão nem arma letal. Vamos ter uma nova política de segurança, que era o PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Que você, de alguma maneira, elogia aqui no livro. Na época, parecia o ideal. Polícia comunitária, que fosse da comunidade, preparada, escolhida com a comunidade, sem arma letal. Sim. Trabalhando junto com a comunidade, com projetos de capacitação de emprego com as empresas. A Firjan tinha se colocado à disposição para fazer capacitação de jovens em risco já para empregos das empresas, e educação, saúde, tudo que o pessoal está na rua agora cobrando, era o PRONASSE. Era o que queria. E, de repente, veio a UPP, eu cheguei no Rio de Janeiro, não era nada disso. Em 2007, ele já começou invadindo, guerra, e não conseguiu, realmente, o Balestreri não deu o caveirão, que é o Saiba, e não deu metralhadora nem fuzil. Mas ele arrumou de outro lado. Sim. Não tem. E acabou que o Henrique era para ser um dos coordenadores do PRONASSE, botaram ele logo para fora. Henrique de Oliveira, que também está na entrevista como coordenador do PRONASSE. E aquilo acabou rapidinho, no Rio. E o que continuou foi a violência. E até hoje? Olha, se eu falar a verdade mesmo, eu acho que está pior. Está pior. Apesar dessas ações, da tal da UPP... A UPP são só 33, e só na Zona Sul. Mas onde tem, funciona? Foi aquilo que foi prometido? Não. Era o Estado ali, o Estado sem arma letal? Nada. Foi o Estado com... Olha, vou descrever como é que começa uma UPP, para te dar ideia. Veio o BOPE com o caveirão primeiro. Entra na comunidade dando tiro. Enfrentando tiro de volta ou não, parece que não interessa, já entra dando tiro. Com a ideia de que eles já avisam antes, então se tem traficantes já se mandaram, embora, né? Já não estão lá. Já entra dando tiro e estabelece o ponto de onde eles vão formar a sede da UPP, que em geral é no topo do morro. Põe a bandeira do BOPE, que já é o símbolo. É uma caveira com uma faca. Caveira, uma faca. O caveirão também era, por causa disso, mudaram, chama-se pacificador. Tiraram a caveira, porque a Anistia Internacional teve um ataque quando viu isso. Aí tiraram, realmente estava pegando muito mal. Mas eles já entram, e ainda entram, com a famosa música, o rap, que está até em Tropa de Elite. Nós vamos deixar corpo no chão. Para que serve? O homem de preto serve para matar, deixar corpo no chão. Vamos sugar tua alma, vamos chupar tua alma. Tem desenho de crianças que até falam isso, saindo do caveirão. Uma música em megafone, já estabelece o pânico total. Instalam uma ordem militar
permanente, que é a UPP, e aí controla a comunidade permanentemente. E algumas pessoas fazem jogo de futebol, alguns soldados dão algumas aulas de judô, tem ponto de cultura, também em Cidade de Deus, por exemplo, tem um ponto de cultura. Mas a capacitação não foi feita, os outros projetos do Pronaf não foram feitos, foram deixados de lado, ficou a coisa militar. Está matando tanta gente que agora a OAB tomou a frente da luta pelos direitos humanos de novo e lançou, no dia antes do lançamento do nosso livro, eles fizeram o lançamento de uma campanha que chama a Campanha dos Desaparecidos da Democracia. Feito pela OAB, isso não estou falando eu, isso é a OAB do Rio de Janeiro. Tem uma tese que está saindo agora do Fábio Araújo, da UFRJ, que chama A Estranha Arte de Fazer Desaparecer os Corpos. E ele conta que são quase 50 mil no período democrático, nos 20 anos de democracia. Muito bem, Marilena. Então, quer dizer, esse seu livro é o início de um processo, talvez. Espero que sim. Agora, as comunidades estão levando adiante, vão levar o livro para fazer trabalho de discussão dentro das comunidades. Pessoalmente, a minha esperança é que isso resulte em algo positivo, que eles desistam da UPP. Ou transformem isso em uma outra coisa. No que devia ser polícia comunitária mesmo, com a comunidade. E parem de dar tiro. Como aquilo que havia sido proposto inicialmente. Que foi abandonado e talvez até porque não tem interesse. Não. Tem mais, eu tinha falado, são 33 UPPs e a tese de milícias, que foi até o Henrique que fez. São 720 comunidades debaixo do controle de milícia. Então, você vê, piorou, né? Muito, muito. E a nossa esperança é que o governo devia estar apoiando o povo para retomar o território do povo, ser deles. E fazer uma polícia que possa trabalhar junto. Seria um ponto de referência, não um ponto de discórdia e de morte. Tá certo. Então, boa sorte nesse teu trabalho. Parabéns pelo livro, né? Parabéns pela iniciativa primeiro e depois pelo trabalho que você fez. Vamos ver se esse livro consegue realmente mudar as coisas no Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado.